Olá, Adriana. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, seu Luiz. Que bom o senhor aqui. Olá, Amanda. Boa noite. Boa noite também a Lídia. Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Paulo Henrique. Olá, Michele, Gabriel. Olá, Dudu. Olá, Ângela, Dona Guilmar. Satisfação em revê-los aqui conosco, Wiltinho, Eloá. Sejam bem-vindos. Elaine Lavez, boa noite. Tuca, boa noite também, seja bem-vinda. Leivia, boa noite. Dona Edi de Somilton. A Dona Edi hoje é dia, inclusive, das suas sessões, né, Dona Edi? Nós não esquecemos, não. As nossas orações e vibrações vai chegar até a senhora com certeza. Olá, Cecília, Reinaldo, sejam bem-vindos. Olá, Paulo Witter, boa noite. Olá, Célia, boa noite também. Senhor Antônio, seja muito bem-vindo. Rodinei, boa noite, seja bem-vindo também. Reinaldo, boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo. Silvano, Matheus, boa noite para vocês. O senhor comentou. Espero que tenha dado tudo certo lá, seu Luiz. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Anitta, Clarindo, boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Vamos então iniciarmos aqui a nossa leitura e estudo de hoje. Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Bem, meus queridos irmãos e companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos nesses instantes elevarmos o nosso pensamento e procurar e buscar dentro de nós mesmos aquela essência divina que nós todos temos, para que nós deixemos que ela se comunique, sobretudo com os nossos irmãos e com a espiritualidade, e nesse processo de comunicação desta essência que possuímos, que nós possamos nos irmanarmos e, acima de tudo, nos fortalecermos nesta união, principalmente nesta união de objetivos, nesta união de vontade, nesta união, posso dizer, de desejo de encontrarmos a nossa evolução, de retomarmos a nossa caminhada. Não sabemos o que aconteceu nas existências anteriores, mas é sempre um momento de retomarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória e caminharmos a passos mais largos rumo à própria felicidade. Que a nossa união, meus queridos companheiros, que as nossas energias e vibrações atinjam a todos nós inicialmente, de modo muito especial aquelas pessoas que fazem parte desse nosso grupo, da nossa família, que necessitam dessas vibrações, sobretudo para o restabelecimento da saúde física. Vai aí, Dona Edi, com muito carinho, essas nossas energias e vibrações, assim como para todos aqueles que necessitam. E que nesses nossos momentos de reunião possamos sentir a paz que o próprio Mestre amado e querido Jesus dedicou a todos. E que nós possamos sentir essa paz, refletir esta paz, a fim de que nós possamos, juntamente com a espiritualidade, alterar essa faixa fluídica, essa atmosfera fluídica que paira sobre a humanidade, principalmente nesses momentos, meus queridos companheiros,
que nós identificamos o aumento dos casos e das mortes oriundas do coronavírus, que nós possamos, com essas nossas energias e vibrações, auxiliar a espiritualidade a dissipar e a distribuir para toda a humanidade um pouco mais de responsabilidade, de cuidado com a própria saúde, para que nós consigamos auxiliar a conter essas mortes, principalmente para aqueles que não estão ainda preparados, para aqueles que ainda não foram despertados. É isso. A gente, quando está aí fazendo as nossas orações, as nossas vibrações, a gente vai lembrando daquilo que acontece principalmente com a humanidade, e a gente tem percebido o quanto as pessoas, a humanidade de uma forma geral, ainda não atingiu este processo de despertamento ou de conscientização. Então a gente fica assim um pouco preocupado com o que acontece e esperamos que as nossas energias e vibrações sejam realmente distribuídas pela espiritualidade. Boa noite aqui também para Valdete, para Luísa Nalim, boa noite para o Wagner, Eveline, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bem, meus queridos irmãos, meus queridos companheiros, vamos dar sequência aqui à nossa leitura e estudo do livro dos médiuns. Nós que estávamos falando no nosso último encontro sobre a perda e suspensão da mediunidade, nós estávamos exatamente comentando sobre determinados momentos em que ocorre a interrupção da faculdade mediúnica ou da sensibilidade. Nós falávamos, citando inclusive Kardec aqui com as suas diversas perguntas, buscando exatamente nos esclarecer que há possibilidade dessa suspensão por problemas muitas das vezes relacionados com o próprio médium, também por problemas relacionados neste intercâmbio entre o espírito e o médium, e muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, para alertar o medianeiro sobre exatamente as responsabilidades que muitas das vezes ele se afasta. Nós vimos e também lemos nessa parte do livro que pode acontecer a perda ou a suspensão desta faculdade mediúnica em determinados momentos que o próprio médium necessita de um repouso. E necessitando de um repouso, a espiritualidade, sobretudo a espiritualidade que cuida exatamente desta ferramenta de trabalho que é a mediunidade, e aqui a gente está falando de uma mediunidade séria, com espíritos também sérios, eles se afastam exatamente para proporcionar um repouso a determinados médiuns. Sabemos que pode acontecer, e a gente viu perguntas e respostas da espiritualidade nesse sentido, de testar ou provar a paciência, a perseverança do próprio médium, né? Que infelizmente muitos, a partir do momento que já adotam determinadas posturas, acabam sendo iludidos com o seu próprio trabalho, ou com o fruto daquele seu trabalho, mas não é um trabalho sozinho, é um trabalho conjunto com a própria espiritualidade, e às vezes há necessidade de chamar a atenção. Opa, peraí, cuidado, olha o que você está fazendo. Isso aqui é uma mensagem, essa mensagem primeiramente é para você, essa mensagem é para que você possa crescer e evoluir. E crescer e evoluir não é no seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência, não. É crescer e evoluir na humildade ou em todas as virtudes que forem necessárias, porque como ferramenta de trabalho você deve buscar a sua evolução. Então pode acontecer sim, nesses determinados momentos, essa suspensão da faculdade mediúnica. A fascinação, Valdete, ela já vai entrar num outro momento, quando nós formos estudar a obsessão, que já é espíritos enganadores que se aproveitam
do médium, né? Então, nessa parte aqui específica deste capítulo, Kardec vai tratar daquela faculdade mediúnica normal, natural, que os médiuns sérios possuem, mas que num determinado momento pode acontecer essa suspensão. E aí Kardec vai explicar o porquê que pode ocorrer essa suspensão da faculdade mediúnica. Porque a fascinação ela já entra no campo da obsessão e de uma influência direta do próprio espírito, que passa inclusive a enganar o médium se sentindo, quer dizer, ele não se sente enganado, né? Ele acha, né, pelas suas próprias vaidades ou pelos vícios que possui, ele acha que ele está certo, mas aí já entra num processo obsessivo. Nessa parte específica, Kardec comenta mais exatamente essa questão do porquê acontece ou pode vir a acontecer a suspensão. Inclusive, nós estamos aqui mais trabalhando com aqueles médiums sérios, como Kardec faz. Vocês podem prestar atenção nas perguntas, Kardec vai exatamente abordando, olha, mas um médium sério, um médico que não precisa de repouso. A espiritualidade fala, não, ele pode não precisar de repouso, mas às vezes ele precisa de paciência, às vezes ele precisa de perseverança, às vezes ele precisa rever tudo aquilo que foi o objeto através dessas faculdades mediúnicas, que através dele foi transmitido para os outros, e ele achou que era só para os outros e que não era para ele. Então ele precisa de um tempo para pensar e refletir. Então as questões foram mais ou menos nesse sentido. E eu, se não estou enganado, eu parei mais ou menos por aqui. Por quê? Porque Kardec chega a fazer esses questionamentos sobre a mediunidade propriamente dita, e em especial, se nós estamos falando de medianeiros ou de médios, de intermediários, que muitas das vezes têm a necessidade de aprendizado acima de tudo, aí Kardec fala assim, então peraí, se a mediunidade ela tem como função, como principal finalidade, levar a toda a humanidade essas informações e conhecimentos, por que então, se ela deve ser encarada como missão, que ela não é um objeto apenas e tão somente uma ferramenta ou um instrumento de trabalho apenas para os bons espíritos encarnados, para os bons médiuns? Por que ela se serve e se presta para todo mundo? Por que tem pessoas, vamos assim dizer, de má vida, que possuem essa sensibilidade? E aí a espiritualidade também responde, exatamente por quê? Porque essa faculdade ela é concedida com o principal objetivo da melhoria do médium. Então, quando nós pegamos uma mediunidade, quando a gente tem uma determinada sensibilidade, o principal objetivo é a nossa melhora. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vai percebendo e vai vendo que mensagens estão chegando através de nós, e aí de novo, vou fazer aquela mesma observação, tá? Não é a questão das obsessões, não são espíritos imperfeitos que utilizam. Aqui Kardec pega este capítulo especificamente para falar da mediunidade, dos medianeiros e dos bons espíritos que têm essa função de transmitir mensagens do mundo espiritual. As obsessões, elas vão entrar depois num outro capítulo. Aqui não, aqui são pessoas que têm essa missão de, através dessa sensibilidade, captar as mensagens dos espíritos bons e repassar para a humanidade. É exatamente a mediunidade como uma ferramenta de trabalho. E aí a espiritualidade responde para Kardec, porque através dessa oportunidade, e como o médium é o primeiro de melhoria, como diz a Valdete aqui, do seu adiantamento. Então a mediunidade, gente, ela serve para isso. A mediunidade não serve para enriquecer o médium, a mediunidade não serve para envaidecer o médium, não. A mediunidade, ela serve exatamente para auxiliar no adiantamento. E aí, aquilo que o próprio Cristo disse, os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico são as pessoas que estão doentes. Então a mediunidade vem exatamente como um remédio para que nós possamos e consigamos atingir esse objetivo. Mais uma vez vou remetê-los ao livro Mensageiros de André Luiz, onde vocês vão ver relatos de diversos espíritos que, quando encarnados, tinham essa função mediúnica e desperdiçaram a oportunidade. Então, Kardec, ele é realmente muito oportuno, com certeza, Valdete, nem para fins
inúteis, fúteis, banais. Não, a mediunidade tem uma seriedade. Inclusive hoje nós vamos identificar, na sequência aqui a gente vai falar dos perigos da própria mediunidade, a gente vai falar da mediunidade nas crianças, e Kardec, mais uma vez, juntamente com a espiritualidade, nos chama a atenção para isso, que é uma preocupação hoje. A mediunidade nas crianças, sim, beleza, mediunidade nas crianças, é possível? Sim, é possível, mas espera aí, nós não podemos esquecer que a mediunidade ela tem uma finalidade, ela tem uma utilidade, não é algo simples, banal, para que nós possamos simplesmente, fulano tem isso, fulano tem aquilo, vamos lá explorar então essa mediunidade, vamos explorar essa sensibilidade. Não, não é assim que funciona, tá? E nós não podemos nos esquecer. E aí vem Kardec, inclusive fala, mas espera aí, então se a mediunidade não é apenas e tão somente para os bons, se a mediunidade, inclusive, ela é cedida ou ela é concedida também aos espíritos maus, e como é que a gente pode cuidar daquelas pessoas, por exemplo, que não têm aquilo que nós, dentro da doutrina espírita, temos? Como é que aquelas pessoas, por exemplo, de outras religiões que são médiums, podem trabalhar e entender essa mediunidade? E aí a espiritualidade responde para Kardec: não tem eles os livros? O evangelho está aí para todo mundo. Jesus não trouxe o evangelho especificamente para os espíritas, Jesus trouxe o evangelho para toda a humanidade. Então, nós precisamos aprender a extrair do próprio evangelho esses ensinamentos. Por isso, fecha este capítulo exatamente a espiritualidade respondendo para Kardec. Todos nós temos as oportunidades de aprender e de assimilar. E independentemente da religião que você tiver, os esclarecimentos virão e você vai saber e vai descobrir que há uma finalidade e útil para aquela sensibilidade, por você ser um pouco diferente das outras pessoas, tá? E, acima de tudo, para que você possa, e aí como nós vimos também no nosso encontro passado, a questão de se indagar da sua própria consciência, porque nós temos íncito lá na nossa consciência, porque as leis divinas estão gravadas nela. Então, eu tenho já na minha consciência o que é o certo e o que é errado. E eu tenho certeza que não precisa de ninguém chegar e dizer para vocês que isso é certo ou que isso é errado. Alguns esclarecimentos nós recebemos, mas se nós nos indagarmos, isso é certo ou errado, eu tenho certeza que nós mesmos encontraremos as respostas. Bom, agora a gente vai avançar ao próximo capítulo, que é exatamente dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Gente, nós estamos falando, e por isso que nós terminamos falando das perdas, da suspensão, e dentro desse aspecto Kardec abordou a utilidade da mediunidade, e como todos nós temos essa sensibilidade, é lógico, uns de uma forma mais, como é que nós podemos dizer, mais clara, mais nítida, tá? Ou, uma palavra que é muito utilizada, mais ostensiva. Outros as têm de uma forma mais singela, de uma forma mais simples, mas todos nós temos. Então, o que ele diz sobre esses perigos ou inconvenientes da mediunidade? Prestem atenção, por quê? Porque com certeza, gente, isso pode e afeta muitos de nós. Eu tenho certeza que aqueles que não têm muito contato com a doutrina espírita podem, inclusive, esclarecer outras pessoas sobre isso. Vejam, uma das primeiras perguntas que Kardec vai fazer é que eu falo de mediunidade, eu falo de uma sensibilidade. Falar de sensibilidade é falar de um sexto sentido. E falar de um sexto sentido para uma humanidade que tem como principal base filosófica, posso assim dizer, o materialismo, eu estou falando em alguém diferente, e falar em alguém diferente vai haver uma certa discriminação e automaticamente nós vamos, dessa forma, excluir ou pelo menos imaginar que se trata de uma doença.
Quando não é questão de doença, nós vamos falar que aquilo é coisa do demônio. Por quê? Porque nós já estamos, infelizmente, acostumados com essa, vou dizer isso mesmo, uma filosofia muito mais materialista. Então, opa, saiu de fora dos 5 sentidos, saiu de fora daquilo que eu sei que é matéria, ou é coisa do demônio, ou a pessoa é doente, a pessoa é louca. E aí Kardec já pergunta, peraí, seria então a faculdade mediúnica um indício de uma patologia? Eles falam, não é uma patologia, simplesmente é algo, vamos dizer, como eles disseram, né, anômalo, ou seja, algo diferente, é algo que vem agregado à própria criatura, por isso que a gente fala em predisposição orgânica, vem agregado à criatura e que a gente deve, a partir de agora, começar, ou pelo menos buscar o entendimento. Quando surgiu o Consolador prometido e quando, podemos assim dizer, foi liberado pela espiritualidade o uso da mediunidade, nós percebemos que todos nós temos essa, aspas, anomalia. Por isso que eles falam que é algo anômalo, que é algo que agregado, que está junto, que vem acompanhado, faz parte da criatura, esse sexto sentido. E a gente vai percebendo que todos nós o possuímos. Então, não é um estado patológico. Então Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade, tá? E eles respondem. Então, se vocês veem alguém diferente, a pessoa parece estar falando sozinha, a pessoa... investiguem. Por quê? Porque se houver ali uma sensibilidade, pode ser indício de uma faculdade mediúnica que lhe permite, além dos 5 sentidos físicos, se comunicar com o mundo espiritual. Apenas isso, tá? Aí depois, Kardec também, continuando os questionamentos, ele vai exatamente perguntar, peraí, a faculdade mediúnica, ela pode gerar uma fadiga? Bom, se eu estou falando em questões de sentidos físicos, por exemplo, se eu começar a usar demais, eu posso me cansar ou me fatigar. Aí pergunto, peraí, também é possível eu sentir um certo cansaço com utilização da própria faculdade mediúnica? Aí Kardec vai dizer, e a espiritualidade diz, pode. Por quê? Porque quando nós estamos nesse processo de doação de fluidos, o que nós falamos que é mediunidade? Combinação. O médium doa alguma coisa, o espírito doa alguma coisa, e neste contato sai algo diferente que permite uma comunicação. Então, algo está sendo desprendido do médium. E quando há esse desprendimento, aí ocorre também essa fadiga. Nada mais do que isso. Até assim, é algo assim um pouquinho polêmico, só para falar para vocês. Polêmico por quê? Porque as pessoas não se esclarecem. Mas quando a gente está começando a bocejar, por exemplo, o que é aquilo? Muitas das vezes, gente, nada mais é do que uma troca de energia. É lógico, tem gente que está cansado, está com sono, vai bocejar mesmo. Mas tem hora que você chega perto de uma pessoa, você chega em determinados ambientes, começa a bocejar. Está havendo ali naquele ambiente uma troca de energia, uma troca de fluidos. Então isso é algo natural. Só que aí Kardec vai falar o seguinte, olha, quando você está trabalhando com a mediunidade, a quantidade de fluidos que você doa, ela é maior. Então você vai sentir uma fadiga, você vai sentir um cansaço. E, principalmente, se a mediunidade for de efeitos físicos, a quantidade de fluidos que você vai doar, ela é maior. E automaticamente você vai se cansar mais. Mas, como diz a espiritualidade, nada que um simples repouso é capaz de repor. Só isso. Um simples repouso. Você para e aí você, como essência, lembra, a gente atrai as energias, a gente atrai os fluidos, melhor dizendo. Repouse, sente, faça aquela sua oração e atraia os fluidos. Gente, a oração de São Francisco ela é perfeita. É dando que se recebe. Só que eu vou além. Quando você doa algo, tá? E eu sei que tenho certeza, todos vocês já devem ter ouvido isso. Doa alguma coisa que está lá no seu guarda-roupa,
automaticamente você abre espaço para entrar uma coisa nova. Não é assim? Conosco também. Quando você doa algo de si, você está abrindo espaço para vir algo novo. E o mais interessante é que quando você doa com amor, sai algo de você e entra algo mais avançado e mais evoluído ainda. Por quê? Porque nesse processo de doação com amor, você só vai atrair de acordo com a sua vibração. E se doa com amor, vai atrair também amor. Então, há essa necessidade constante. Então, às vezes a gente se preocupa, a questão da fadiga. Não, não se preocupe. Você fez um trabalho mediúnico, houve essa doação, um simples repouso vai repor a sua energia. É o que a espiritualidade fala aqui para Kardec. E, aliás, eu costumo ir além, tá? Gosto de tratar desse assunto, falar com muitas pessoas, que nós temos, e a gente vai continuar na sequência falando disso também. Nós temos aquela coisa e eu já comentei aqui também, por isso agora eu estou lembrando aqui. Nós, como médiums, a gente tem essa função de repassar alguma coisa. Nesse processo de combinação de fluidos com os espíritos, nós doamos algo. E a partir do momento que nós vamos doando, de novo, a gente abre espaço para o novo. Agora pensem, se vocês não doam estas energias ou estes fluidos, vocês vão ficar acumulados. Aquela energia, aquele fluido vai ficar paralisado. E aí, o exemplo que eu cito, a analogia, uma bateria de carro. Deixa uma bateria de carro parada. Ela é uma energia, aliás, ela é exatamente um gerador de energia. Deixa uma bateria de carro ali parada. Daqui a um tempo, quando vocês for usar, vocês vão ver o que vai acontecer. Ela não vai funcionar. Então, nós precisamos estar neste constante trabalho para renovar as nossas energias. É assim que funciona. Mediunidade é exatamente isso. Então, não se preocupe, você está cansando? Você cansa quando você vai na casa espírita, quando você doa uma energia para alguém? De novo, um simples repouso. E eu costumo dizer, um repouso, uma oração. Dependendo do tipo de energia, de fluido que você doou, onde você esteve, chegue em casa, tome um banho, relaxe o corpo, faça uma oração ali debaixo do chuveiro, que vocês vão perceber o quanto vão receber de energia. Sim, Luísa, exatamente, porque durante o sono físico, o espírito não tem a necessidade do repouso. E muitas das vezes, e as obras de André Luiz são riquíssimas em exemplos dessa natureza, muitas das vezes a espiritualidade utiliza essa potencialidade que nós temos, e nós temos a oportunidade de trabalhar no mundo espiritual para auxiliar aquelas pessoas que necessitam, porque nós temos ainda fluidos animalizados. Então, nós temos essa condição de doação de fluidos para que a espiritualidade possa socorrer alguns irmãos. Então, é muito comum o médium que se coloca à disposição da espiritualidade trabalhar durante esse período de sono físico. Mas da mesma forma, nós podemos tranquilamente repor essas energias. É o que a espiritualidade fala aqui para Kardec. Aí o Rudinei ainda pergunta aqui, no caso de vampirismo, seria doação também? Nós só temos que observar uma coisa, tá, Rudinei? Essa questão do vampirismo. Por quê? Porque de que estes espíritos se alimentam? Qual é o tipo de energia ou de vibração que nós podemos doar para alimentar estes seres? Mas funciona exatamente também o quê? Como uma forma de doação. Por isso que nos processos obsessivos, eles vão fazer com que você caia principalmente em determinados vícios, para que eles possam sugar energias e vibrações que estão relacionados com aqueles vícios. Tá? Então, o vampirismo tem um pouquinho disso, e a gente vai estudar mais essa questão quando estivermos falando de obsessão. Mas essa sugestão
que determinados espíritos têm através da obsessão para que você faça o uso de determinadas substâncias ou que você faça determinadas coisas, é exatamente aquela energia, aquela transformação que você vai fazer dentro do seu próprio corpo com esses fluidos e que vai doá-los numa energia ou numa vibração que vai satisfazer estes vampiros naquilo que eles quiserem, naquilo que eles desejarem, tá? Então, essa questão da fadiga, essa questão da doação, ela é bastante interessante e Kardec faz essa pergunta, a espiritualidade responde de uma forma também completa. Eu estou só assim, ampliando como é que nós podemos dizer, essas explicações para tentar exatamente fazer uma leitura com vocês da forma como eu leio, porque aí a gente pode realmente viajar. O Wagner pergunta aqui, sendo médium puro e compreensivo, poderá se abater tanto por outro médium que fez passar por uma... Tem certas coisas, inclusive, Wagner, nós vimos no nosso encontro passado, quando a espiritualidade fala dessa suspensão e que na suspensão ocorre o afastamento do espírito, você não precisa nem querer utilizar outro médium, que ele não vai ter uma mensagem específica para você. É lógico, quando a gente está falando de bons médiums, quando a gente está falando de bons espíritos. Agora, quando a coisa envolve um pouco mais a vaidade, quando a coisa envolve uma mágoa, um ressentimento, aí eu vou deixar de comentar aqui para a gente comentar mais adiante quando for falar de obsessão. Porque a obsessão ela está intimamente relacionada, ligada com a mediunidade, ok? Mas aí eu falo disso mais adiante. Gente, uma outra pergunta de Kardec nessa parte, nesse capítulo, é que, se o exercício da faculdade mediúnica, ele propriamente dito, tá? Eu fazer ou eu praticar a mediunidade, por si só, seria um inconveniente? Veja, o exercício da faculdade seria ou teria algum tipo de inconveniente do ponto de vista físico, material? Essa era a preocupação de Kardec. E a espiritualidade responde de uma forma bem interessante, que eles falam o seguinte, olha, tudo vai depender do estado físico e moral do médium. E eu achei assim muito interessante a forma como a espiritualidade coloca. Por quê? Gente, a partir do momento que eu sou médium e eu tenho o corpo físico debilitado, se eu começar a abusar da faculdade mediúnica, gente, ela vai trazer sim um inconveniente para a minha saúde física. Isso é normal, por quê? Se está havendo a fadiga, vocês imaginem, são dois tipos de energia que de repente começam a trabalhar juntas. Há uma interferência do espírito na minha estrutura física, emocional, assim como eu também vou interferir um pouco na estrutura do próprio espírito. Mas vejamos aqui o nosso lado de médios, nós que estamos encarnados, tá? A pergunta de Kardec foi inclusive nesse sentido. Então, se eu já tenho um corpo debilitado, qualquer tipo de exagero, ele vai trazer prejuízos para mim. Então, por isso que a espiritualidade diz, depende da sua, do seu estado físico, tá? E moral. Ultimamente eu tenho chamado um pouco a atenção, tem em algumas casas que particularmente eu já vi, já percebi, que tem médios que às vezes trabalham 3, 4, 5 horas seguidas. Gente, isso não é correto, isso não é adequado, porque sabe-se lá o que está acontecendo ali, tanto com o médium quanto com a própria espiritualidade. Eu creio que sim, em casos excepcionalíssimos, nós poderíamos ter um avanço, mas aí vai depender o quê? A espiritualidade falou do estado físico e do estado moral. Físico e moral. Então, primeiro eu estou vendo do ponto de vista físico. Seria possível uma pessoa normal e comum ficar 3, 4, 5 horas direto
trabalhando mediunicamente com o espírito interferindo, e ele ali sem alimentação, sem nada, a gente sabe que isso é delicado. Por exemplo, nós não sabemos que a gente deve, pelo menos a cada 2 horas, nos alimentar, comer alguma coisa, uma fruta. Então você imagina uma pessoa que tem um corpo físico um pouco debilitado, vai trabalhar 4 horas seguidas, ela está abusando dessa mediunidade. Então é isso que Kardec falou. A mediunidade pode aí ser um inconveniente. Por quê? Porque o espírito está abusando, ou melhor, o médium está abusando do seu próprio estado físico. Agora, tem também as questões morais, tá? Então isso vai depender também da própria moral. Por quê? Porque tem realmente médios que estão moralmente preparados e aí aquilo para ele é algo simples e algo natural. Um trabalho um pouco mais longo, é lógico que ele não pode virar uma rotina, pela evolução moral do espírito, pode não representar nenhum tipo de inconveniente. É isso que Kardec coloca. A gente só tem que ficar assim, preocupados com isso. Por quê? Uma moral elevada, ela supre várias deficiências físicas. Tá? Até mesmo porque tem a questão da doação, né, daquilo que você recebe. Lembra aquele episódiozinho do Chico, que Emmanuel chama a atenção dele, uma pessoa queria falar com ele, e o Chico estava lá, mas eu estou atrasado e tal, o Emmanuel falou, mas custa nada, você já está atrasado mesmo, não vai, 1, 2 minutos não vai fazer diferença. E aí o Chico pega, conversa com a pessoa, né? Aí de repente, quando o Chico tá saindo, o Emmanuel fala, vira para trás e olha. E aí Chico percebe as energias que estavam vindo da pessoa e veio se alojar, inclusive, no seu próprio coração, que era onde ele tinha alguns problemas físicos. Mas ali você veja, é uma questão moral, tinha um avanço moral do próprio Chico, tinha companhia de Emmanuel, e de repente o que aconteceu? A pessoa doou para o Chico algo que veio exatamente cair como um remédio, um medicamento para ele. Como nós temos também o próprio Emmanuel chamando a atenção do Chico. Que Chico, pede para Maria, não sei o que, para me ajudar, eu estou aqui, às vezes eu ajudo os outros, não ajudo eu mesmo e tal. E aí o Emmanuel fala para ele que você acha que você é diferente de alguém? Lembra? Então assim, a gente tem, o Chico é exemplo para muita coisa para nós. É fantástico. Então, essa questão, o próprio Emmanuel diz, a mediunidade, ela não é, a espiritualidade diz, a mediunidade, ela não é um inconveniente. Agora, se você não souber dosar, se você não tiver ali bom senso e prudência para a utilização, aí pode realmente ser muito complicado e delicado e pode vir sim a gerar inconvenientes e prejuízos para o medianeiro. Estou olhando aqui, a hora já passou. E nós vamos ter que parar justamente nessa questão. E no próximo encontro a gente retoma justamente desse ponto, tá? E nós temos umas coisas interessantes a trabalhar aqui. A questão da loucura, a questão da própria mediunidade nas crianças, tá? Mas aí no próximo encontro a gente retoma desse ponto e continuamos, tá? Deixa eu só ver a pergunta da Valdete. O que é aquele que tem? A questão da própria suspensão é mais ou menos isso, Valdete. Inclusive a gente fala, o ideal é todas as pessoas que vão lidar e trabalhar com mediunidade, que elas buscassem esclarecimento sobre este ponto. O que é mediunidade, qual é a sua função, qual é a sua própria tarefa, tá? Tudo aquilo que ele precisa realmente fazer. Gente, muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho enorme, pela paciência, por estar aqui conosco nesses momentos e que, como nós dissemos, vamos fazer realmente as nossas orações e vibrações para que essa humanidade desperte o mais rápido possível, se conscientize de todas as nossas tarefas, das nossas próprias necessidades e que nós devemos buscar a nossa evolução. Tenham todos um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro.